Estamos trabalhando esse mês sobre o tema Igreja voltando a ser igreja. O pastor Diego Bravin disse assim: qual o tema? Estão trabalhando um tema, falei para ele o tema, ele e o texto base. Disse, pastor, tem tanto texto que fala sobre isso, que eu vou deixar o irmão bem à vontade. Mas nós estamos trabalhando exatamente sobre isso, igreja voltando a ser igreja. Não que nós não somos igreja, mas precisamos ser igreja de verdade. Voltar àquela igreja que seja uma igreja onde Cristo tenha liberdade de agir, onde há salvação, onde há reconciliação, onde há libertação, onde há cura, onde há uma harmonia, onde há uma manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E temos visto algumas figuras dessa igreja voltando a ser igreja. Algumas figuras que nós temos trabalhado, nós falamos sobre o povo de Deus, a figura do povo de Deus. A segunda, falamos sobre os cidadãos da cidade santa, representantes da Nova Jerusalém. Falamos sobre a família de Deus, falamos sobre a construção do Senhor. E hoje eu quero rapidamente falar sobre a igreja, voltando a ser igreja, onde seja um lugar onde há morada de Deus. E este templo, esta morada é no meu e no seu coração, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e nós somos a igreja do Senhor. Amém? Amém. Efésios 2, 21 e 22. Efésios capítulo 2, versos 21 e 22. Eu estava meditando sobre esse tema, igreja voltando a ser igreja, e veio sobre nós um sentimento muito forte, de privilégio de ser a igreja do Senhor, um povo adquirido, um povo comprado por um alto e sublime preço. Eu não sei se você já parou para pensar que nós somos representantes dos céus aqui na terra. Já parou para pensar a responsabilidade, o privilégio, onde a nossa vida precisa refletir Cristo? Tão pecador, apesar de pecadores, falhos, o Senhor, com a sua bondade, com o seu amor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vem habitar no nosso coração. Ele nos chama para fazer parte do seu plano, ser a igreja, ser representante. Então, a igreja voltando a ser igreja, é uma igreja parecida com Jesus. Eu louvo a Deus porque quando a gente reconhece, pega sempre um pedido ali de oração, está começando agora, né, depois de 3 anos, já acho que o segundo pedido esse mês passado teve um agora, depois de 3 anos, as pessoas precisam reconhecer que há um povo de Deus aqui que ora. A igreja ela precisa voltar a ter credibilidade, porque o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, não é homem, não é denominação, não é shows, mas é a presença de Deus, o lugar onde Ele tem morada, onde Ele faz morada. Efésios 2, 21 a 22 diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Pai, em nome de Jesus, somos-te gratos por essas reflexões, por essas meditações. E nesta noite, ó Deus, um tema também tão significativo, tão importante, onde a igreja ela é marcada pela morada do Espírito Santo do Senhor em nós. E nesta noite, ó Deus, fale no nosso coração. Manifesta, Deus, o teu poder, o teu Espírito Santo sobre nós.
extraordinárias que esse Deus continua querendo dirigir, habitar no meio do seu povo. E a notícia maravilhosa é que nós somos esse povo de Deus, amém? Aonde Ele quer habitar, aonde Ele tem a liberdade de atuar, aonde Ele tem liberdade de manifestar o seu poder, manifestar a sua graça, manifestar a sua misericórdia. É interessante que nesse caminhar com Adão, nessa manifestação no deserto, na presença através da nuvem, na coluna de fogo, em Jerusalém, o templo era o símbolo visível dessa presença, mas tudo isso apontava para algo maior. Deus não queria apenas habitar entre o seu povo, mas dentro do seu povo. Habitar no nosso coração em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Por isso que nós saímos para evangelizar. Por isso que nós temos que ser testemunhas de Cristo na nossa vida. Porque Ele está habitando, morando no nosso coração. E quando chegamos ao Novo Testamento, Paulo nos revela um mistério glorioso. Nós somos agora a morada de Deus no Espírito. E esse texto que nós estamos meditando, de Efésios 2, 19 a 22, relatam exatamente isso. E principalmente os versos 21 e 22 nos mostram que a igreja é o templo vivo de Deus, onde o Espírito Santo habita, atua e revela a presença divina ao mundo. E é só em Cristo, irmãos. Deus ele está edificando a sua igreja com um templo santo, onde o Espírito Santo habita e manifesta a glória de Deus. Há 3 pontos básicos que eu quero deixar para os irmãos rapidamente sobre esta parte da morada de Deus ao nosso coração. Primeiro, Cristo é a pedra angular. Diz o texto que a igreja ela é um edifício espiritual bem ajustado. Bem ajustado. Olha no verso 1, o verso 21, na parte A, diz: nele todo edifício bem ajustado. Paulo ele usa aqui a metáfora de um edifício para descrever a igreja. Ele nos mostra que a igreja é o alicerce, que Cristo é o alicerce e a pedra angular. No versículo anterior, você vai observar no versículo 20, Paulo afirma que o fundamento são os apóstolos e os profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Sem Ele, nada sustenta. Ele dá forma, Ele dá direção, Ele dá firmeza, Ele manifesta. E nós temos essa alegria de, meus amados, edificar a nossa casa espiritual na pedra fundamental, na pedra angular que é Jesus. A solidez da nossa fé e da nossa comunhão depende de estarmos firmados em Cristo. Se Cristo não é o centro, o edifício racha, o lar se desajusta, a igreja se divide, a fé desmorona. Se Cristo não estiver no centro da nossa vida, os nossos sonhos se prostram. As decepções, elas ultrapassam as nossas limitações. Mas quando a nossa fé ela está firmada em Cristo, que hoje estamos abordando exatamente sobre isso, a Shirley falou sobre isso, nós cantamos sobre isso, nós louvamos sobre isso, mas porque nós cremos que a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do seu povo, Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida, da nossa família, e precisa ser o centro. Por isso a igreja, voltando a ser igreja, é uma igreja firmada em Cristo, aonde nós vimos no domingo passado que nós não podemos ter outro fundamento a não ser Cristo. E é em Cristo que nós formamos a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa profissão, tudo que temos, tudo que somos, edificados, bem ajustados. É interessante que um comentarista que disse que essa palavra bem ajustado significa uma pedra de quebra-cabeça, onde ela é bem encaixada. Só que Deus, Ele não precisa quebrar a cabeça para fazer a sua igreja. Ele já tem a pedra especial, Ele tem as pedrinhas especiais, e nós somos as pedrinhas nas mãos de Deus, e Ele nos usa para completar a sua obra. Amém? Porque Ele é perfeito. Deus não quebra a cabeça. Ele nos pega, Ele nos coloca, nos encaixa, porque Ele habita no nosso coração, Ele habita nesse templo, e nós fazemos parte dos seus planos. Fazemos parte da igreja do Senhor Jesus.
Ele dá forma, Ele dá a condução, Ele é o edifício. A nossa fé está firmada no Senhor. Um edifício bem ajustado, quando vem nessa palavra do grego, escreve como encaixada, com precisão. Sabe por quê? Porque cada pedra é importante, Deus não se engana. Ele não colocou você aqui e disse, essa pedra aqui não está certa, vai e tira e joga fora, vai para outro lugar. Não. Ele quer edificar a sua igreja, Ele quer edificar o seu corpo, usando a minha, a sua vida, mas para isso Ele precisa ser o Senhor. Ele precisa estar no centro da nossa vida, para que possamos compreender os seus planos, compreender os seus propósitos. E, meus amados, o Espírito Santo, achei muito interessante a expressão, o Espírito Santo é o mestre de obras que molda, lixa, encaixa cada crente no corpo de Cristo. E às vezes, Deus nos lixa através de provas e relacionamentos difíceis, para que nos encaixemos melhor no edifício. Não rejeite o processo de Deus. As adversidades, as lutas que passamos, muitas vezes como igreja, é para nos lixar, para encaixar perfeitamente o plano que Ele tem para você na vida do seu corpo, na vida da sua igreja. E assim nós somos tratados, somos moldados, e assim nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele está te ajustando para a sua habitação. Ele está nos ajustando para que Ele possa ter a liberdade de nos usar. Ele está nos ajustando para que possamos estar bem claro, bem definido naquilo que Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Isso vem através de obediência, isso vem através do temor, isso vem através do relacionamento, da intimidade com Deus, do ouvir a voz de Deus, do compreender a voz de Deus. Então a igreja é um edifício espiritual bem ajustado, e não podemos dar folga, não podemos deixar brecha para o pecado, não podemos deixar brecha para a discórdia, não podemos deixar brecha para a fofoca, não podemos deixar brecha para a incredulidade, mas bem ajustados, moldados, se preciso, lixado por Deus, para ficar bem perfeito, da forma de Deus, do jeito dEle, porque nós somos pedras, nós somos pessoas moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto. A igreja, voltando a essa igreja, o edifício ele cresce para ser templo santo no Senhor. Verso 21, na parte B, diz o texto, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. O crescimento é contínuo. O verbo crescer, ele está no presente. O edifício está crescendo. A igreja é uma construção viva. Deus continua edificando vidas, salvando pessoas, santificando corações. A santificação é a obra contínua do Espírito Santo em nós. E quando eu estava olhando esse texto, estava meditando sobre a nossa igreja, 32 anos. Ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. 32 anos, já estamos refletindo quantos casamentos realizados, quantos batismos, quantas conversões, quantas campanhas missionárias, quantas apresentações de crianças. Aqui já foi ordenado um pastor, aqui já foi ordenado vários diáconos, aqui muitas pessoas estão em vários lugares, porque um dia conheceram Cristo nesse lugar. 32 anos, porque a igreja ela precisa crescer, a igreja ela precisa desenvolver, e é um crescimento contínuo. E aí uma pergunta para nós, no dia do aniversário, no momento de reflexão: você está crescendo espiritualmente? Se o templo é santo, cada pedra também deve buscar santidade. Não há morada do Espírito Santo onde há sujeira espiritual. Por isso a igreja precisa voltar a ser igreja, se arrepender dos seus pecados. Pedir que o Espírito Santo de Deus venha moldar, venha limpar o nosso coração. Talvez a coragem de fazer a oração do salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, é uma oração difícil de fazer. Mas a igreja que precisa voltar a essa igreja, ela precisa ter a ousadia de abrir o coração para o Senhor, dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho bendito, pelo caminho poderoso do Senhor.
A igreja é um crescimento contínuo. A igreja é uma igreja em movimento, porque ela é movimentada, ela é dirigida, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se fosse movidos por eventos, nós tínhamos que estar ralando muito para criar eventos. Mas quando a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus, é Ele quem conduz todas as coisas. É Ele quem nos faz produzir. É Ele quem nos faz nos dar frutos. É Ele quem vai nos direcionar, como Ele tem nos direcionado, para fazer evangelização, para orar. É interessante, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na sua igreja, quando chama a igreja para ser igreja, a primeira atitude é chamar para perto dEle. Porque Jesus diz lá em João 15, 5, o que diz lá? Os irmãos do curso Conhecendo Deus. Isso, dá para colocar aí agora? Pipocou, agora vamos fazer um sopão, tudo junto. João 15, 5, olha o que o Senhor quer para nós, vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu estava fazendo uma pesquisa no hebraico sobre essa parte final, porque sem mim vocês não podem fazer nada, e eu descobri algo muito interessante. Sabe o que eu aprendi? Nada. Sem Jesus não podemos fazer nada. A igreja precisa voltar a ser igreja, ser dependente somente de Jesus. Somente do Espírito Santo de Deus morando, não visitando, não vindo e voltando, mas fazendo morada permanente. Uma vez eu ouvi uma expressão de uma pessoa dizendo o seguinte: o nosso templo é o templo do Espírito Santo, mas às vezes muitos templos estão alugados para o diabo, né? São alugados para o diabo, né? Deixa Jesus de fora e aluga a língua, aluga a mente, aluga as atitudes para o diabo. Mas a igreja, ela tem um só Senhor. Ela é a morada somente do Espírito Santo de Deus. Por isso que é um crescimento. Por isso que há uma edificação. E um templo santo. O templo era o lugar da presença manifesta de Deus. O Santo dos Santos representava o ponto máximo da comunhão. E agora então Paulo diz aos Efésios: nós somos esse templo. Não há mais cortinas, não há mais sacrifício de animais. O Espírito Santo, ele habita em nós porque fomos purificados pelo sangue de Cristo. Somos chamados a viver separados do pecado e dedicados à presença de Deus. Ser santo não é ser perfeito, mas ser separado para Deus e permitir que Ele nos use. E permitir que Ele faça morada. E que Ele dirija a nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes, e fazer com que o seu reino cresça, fazer com que a sua igreja cresça, a sua igreja desenvolva. E aí muitas vezes nós fazemos a pergunta: por que a igreja não cresce? Às vezes questionamos, eu já questionei isso, às vezes questiono ainda, mas está errado essa pergunta. Está errado essa pergunta. A pergunta que nós precisamos fazer: o que é que está impedindo a igreja crescer? Porque Deus quer que a sua igreja cresça. Deus, Ele quer habitar, morar no seu povo. Separou um povo para si mesmo, para que este povo seja dirigido por Ele, para que a sua igreja cresça, desenvolva, para a sua igreja desenvolver, crescer com maturidade, com reverência, com temor. Mas em terceiro e último lugar, somos edificados para ser morada de Deus no Espírito. Verso 22. Nele também alguns estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus em Espírito. Amém? Gabriel falou amém tão bonito, tão forte.
nele também nós, estamos sendo edificados juntos com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Eu sou difícil chorar, mas quando eu estava lendo esse texto, vendo essa reflexão, eu me senti na responsabilidade tão grande, o privilégio de meu corpo, templo do Espírito Santo de Deus, onde Ele habita, onde Ele tem liberdade, onde há uma luta da carne e do espírito, o desejo da carne, o desejo do espírito, vem o desejo dos meus sentimentos humanos, pois vem o sentimento de crente em Jesus. É uma luta todos os dias, mas prevalece aquele que é sustentado. Por isso nós temos que voltar a ser igreja, ser uma igreja de comunhão com Deus em todo lugar. Precisamos voltar a ser igreja onde nós choramos pelos nossos pecados. Precisamos voltar a ser igreja, voltar a orar pelas madrugadas, a dobrar os nossos joelhos, a unir as nossas orações com fervor, clamando por libertação, clamando por cura, porque nós não temos forças, não há nenhum mérito nosso para fazer um avivamento, para realizar um avivamento, a não ser pelo clamor ao Espírito Santo de Deus. Só Ele é quem pode mover agora. Nós estamos clamando aqui, Ele pode mover nos corações de quem nós estamos orando. Só Ele pode mover, só Ele pode quebrantar o coração mais duro. Hoje pela manhã, uma pessoa me ligou pedindo para realizar um sepultamento. Um jovem que tirou sua própria vida. Aí depois a pessoa mandou mensagem de novo e disse o seguinte: pastor, não vem não, olha a mensagem. E tinha um áudio da família, e era um pedido do camarada: não quero nenhuma manifestação religiosa quando eu morrer. Esse é o tema que nós estamos vivendo. E a igreja precisa voltar a ser igreja para confrontar pelo Espírito Santo de Deus, porque a nossa luta é espiritual. E só vamos vencer com as batalhas espirituais, com as armas espirituais: oração, palavra, amor, ousadia, perdão. Sabe por quê, meus amados? Porque a presença de Deus é o propósito final da sua igreja. É para isso que Ele criou a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, está lá em Atos 17, 24. O alvo de toda a obra redentora é este: Deus morando em nós. Desde o Éden até Apocalipse, o desejo do Senhor é o mesmo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. É o Espírito Santo de Deus, Ele faz de cada coração regenerado uma casa para o Deus vivo. E por último, uma morada coletiva. Paulo usa o plural: vocês estão sendo edificados. A habitação do Espírito Santo, ela é pessoal, mas também coletiva. Ele habita em cada crente e também na comunhão da igreja. É por isso que prevalece. Não importa se a igreja tem 2 membros, 100, 1000, 10 mil, 20 mil membros. Ela cresce porque o Espírito Santo, ele habita no coletivo. Ele habita no seu povo, que tem um só propósito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. E quando nós cremos nisso, quando vivemos isso, meus amados, vamos experimentar coisas extraordinárias. Vamos desfrutar de coisas extraordinárias, porque é o Espírito Santo quem faz todo o trabalho da igreja, todo o trabalho do seu povo. E uma morada coletiva, onde a igreja, ela se manifesta somente pelo Espírito Santo de Deus. E a presença de Deus, ela se manifesta no ambiente de perdão, comunhão, submissão mútua. Uma igreja dividida, ela entristece o espírito, mas uma igreja unida,
ela exala a sua glória. Que coisa linda. Quando a igreja se prostra, quando a igreja adora ao Senhor, a glória dele se manifesta. Ele está aqui nessa noite, porque a glória dele tem se manifestado no meio de nós e através de nós. O templo vivo de Deus, o templo antigo, o templo do Antigo Testamento era feito de pedras mortas. Hoje, Deus constrói um templo de pedras vivas. Coloca para a gente aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 2, 5. Vamos lá, só os irmãos. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Lembra no versículo 22, nele também vocês estão sendo edificados, e agora aqui Pedro está dizendo, também vocês, como pedras que vivem, são edificadas, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o ajuste de Deus, que coisa linda. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer neste tempo na igreja. Não fique de fora daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Ele vai fazer, Ele está fazendo para a glória dEle. Não fique de fora, porque é um convite para todos nós, ligados por Cristo, habitados pelo Espírito Santo. Então, 3 verdades para você guardar nessa noite. Somos edificados sobre Cristo, a rocha firme. Segundo destaque, segunda verdade, estamos sendo ajustados pelo Espírito para refletir a santidade de Deus. Nós aprendemos isso no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E terceira verdade, somos a morada divina, onde Deus se revela ao mundo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, logo que eu vim aqui para a igreja, faleceu um pastor muito conhecido, pastor Itamar, foi pastor vários anos da primeira igreja batista de Três Rios, e ele era um líder denominacional da nossa associação, e ele foi para São Paulo, e ele veio a falecer, o corpo dele foi velado lá na primeira igreja de Três Rios, e na época o pastor, o executivo da convenção fluminense não pôde estar presente, e ele pediu assim: Marcelo, você vai lá? Eu falei assim: vou, enterro, né? Claro que eu vou lá. Mas era meu amigo, pastor Itamar. E aí cheguei lá e eu falei com ele assim: olha, eu vim falar em nome do pastor, do executivo da Convenção Fluminense. Gente, eu me senti tão importante. Me deram a palavra lá. Sabe a palavra, pastor Marcelo, representando ali a Convenção Batista Fluminense. Pastor, eu me senti tão importante, eu cheguei lá. Falei até bonito, quero trazer as condolências. Falei assim, difícil. Senti importante, saí dali, fui me abanar, um calor. Ser representante de Cristo é incomparavelmente de qualquer representante desta terra. Porque nós representamos um só, Jesus. E às vezes perdemos a oportunidade ser representante de Jesus. Deus quer habitar plenamente em você. Talvez o Espírito Santo esteja apenas visitando a sua vida, mas hoje, esvazie de si mesmo, retire tudo que está no centro do seu coração e peça a Jesus, peça ao Espírito Santo para morar para sempre no seu coração.